Boa tarde, obrigada a todos pela presença, obrigada, Larissa, pela presença, Larissa, presença, Mas... pela presença, Larissa. Eu vou começar apresentando, né, Larissa, a vocês. Larissa, ela é bacharel em Ciência da Computação, formada pelo SIM. Eu não lembro mais o ano, Larissa. Como a gente estava falando, né? Os anos aí têm passado de uma maneira meio diferente. Qual foi o ano que você se formou? eu me formei em 2020, né? Mas eu entrei em 2016. Entrasse em 2016 e se formou em 2020, massa. Então, gente, Larícia, ela é muito conhecida entre os professores por ter sido, né, uma excelente aluna no SIM. E aquela história, né? Você, uma vez aluno na área de TI, você vai ser aluno para o resto da vida, porque sempre vai ter que precisar aprender, né? É Então, uma verdade. das coisas que Larissa aprendeu durante a universidade foi aprender a aprender. Acredito eu, né, Larissa? Então, Larissa sempre muito elogiada, viu, Larissa? Deixando já você ciente, Uau. né? Marcou aí alguns professores como sendo um excelente estudante, né, lá no SIM. E a gente vai conversar com Larissa para descobrir aí, né, algumas dicas, algumas estratégias que ela adotou aí durante o curso. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que o curso, a área de computação no mundo todo, né, tem, digamos assim, uma certa fama, né, de evasão. Já estou alertando vocês, que vocês se dediquem para que isso não aconteça. Porque a área de computação ela é muito desafiadora, né? Envolve matemática, envolve conceitos novos que muitos nunca viram na época de ensino médio, escola, né, fundamental. Então, assim, é um mundo completamente novo e aí a gente tem que aprender a viver com esse novo e esse aprendizado aí a gente precisa ter um jogo de cintura, né? Para persistir, para ter um bom desempenho, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho com Larissa sobre isso. Larissa, se quiser falar alguma coisa agora, assim, se apresentar, falar um pouco. Boa tarde, pessoal. Eu acho que assim, tu já deu um bom spoiler, né? Mas meu nome é Larissa. Entrei no SIM em 2016. Me formei também, né? Faz pouco tempo. E atualmente eu sou engenheira de software na Vtex. A Vtex é uma empresa é uma plataforma de e-commerce. E aí acho que Carla já preparou aí algumas perguntas para me fazer. Tipo, vocês também podem fazer também perguntas. Isso aqui realmente é para ser mais um bate-papo mesmo. E como eu falei, né, antes de começar a gravar, mas eu acho que chegou mais gente. Se vocês quiserem também abrir as câmeras, como é o bate-papo, tipo, também seria bom ver vocês. Alan já abriu aí. Isso, E é isso. Chamem também a galera aí que vocês conhecem, se o povo estiver livre e tal, para poder vir, para a gente conversar. É isso. isso. Fazer as perguntas, né, em tempo real, porque assistir gravado depois aí não pode perguntar, né? Exato. É boa Então, interação. eu queria saber, Larissa, tua escolha de ciência da computação, como foi? Quando você estava lá no ensino médio, fazendo Enem, como é que tu decidisse aplicar, né, tentar a ciência da computação? Tá, então eu tenho toda uma história para isso. Então, assim, vai levar um tempinho aí para eu responder. Mas eu acho que tudo começa aí na oitava série. Na oitava série foi quando eu tive mais assim noção que eu queria algum curso de exatas. Eu só não sabia qual exatamente. Mas assim, acho que quando você pensa em exata, pensa logo em engenharia, né? Então eu acho que na minha cabeça eu tava, eu vou entrar no CTG e depois de um tempo, né, eu vou decidir qual engenharia que eu faço. E aí, beleza, isso foi na oitava série. Aí no primeiro ano de ensino médio, um amigo da minha irmã é mais velha, então um amigo dela entrou em ciência da computação. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre cursos de computação. Aí esse amigo dela veio conversar comigo, né, sobre essa área de computação, e ele falou que no meio do ano ele ia fazer um curso no CIT de linguagem C. Aí essa foi a primeira vez, né, que eu ouvi falar sobre SIM, sobre CIT, sobre linguagem de programação, não sabia nada, assim. Mas aí, tipo, eu fiquei interessada, né? Bora ver, né? O que que é isso aí de programação, se eu gosto disso. E aí, no meio do ano, né, fui lá fazer esse curso. E, gente, tipo, pra mim foi mágico. Tipo, logo no início, assim,
eu já fiquei, tipo, muito impressionada com o que a gente poderia fazer, né, com linhas de código. E aí, assim, como eu entrei nesse curso, assim, sem nenhuma base, assim, anterior, eu realmente, tipo, fiquei mais, assim, nas coisas mais do início, mas ainda assim foi super suficiente para já me dar uma vontade, assim, de, tipo, nossa, ir para esse tipo de curso, sabe? E foi bem marcante para mim também ter feito esse curso, porque, assim, apesar de, tipo, eu não ter conseguido, sei lá, tipo, até o final e entendendo tudo, quando chegou na parte de ponteiros e tal, eu já comecei a me perder, mas também me marcou muito que o professor, ele era um aluno do Sim, né? Ele participava lá do CIT, e aí ele ficou, assim, bem junto de mim, tipo, né, tentando lá me ajudar também, e isso me marcou muito, então acho que essa é uma das primeiras pessoas, assim, também que me marcaram nessa escolha de curso. O nome dele é Ronald Denner, hoje em dia ele é CEO da Capiba, que é uma empresa, né, de estúdio de software. E aí ele naquela época, né, ainda era um aluno, né, eu acho que era ciência da computação que ele fez, ou ciência foi engenharia, não tenho certeza. Mas enfim, tipo, foi muito bom, assim, para mim ter feito esse curso. E aí beleza, eu saí, né, no primeiro ano, estava aí decidida, tipo, vou fazer computação. E mais ainda, minha decisão era fazer computação no Sim, porque eu também comecei, né, a pesquisar e eu vi que, tipo, o Sim de fato, tipo, era uma instituição, assim, muito reconhecida no Brasil inteiro e tal. E eu já tinha a sorte de que eu já morava em Recife, então, assim, eu não precisava nem me mudar para ir para, tipo, um centro de excelência, né. Então, eu estava decidida a fazer um curso de computação, não sabia qual exatamente, mas sabia que queria no Sim. E aí, depois disso, como eu falei, né, tipo, eu não sabia qual curso ainda eu queria, e aí como eu fiz essa decisão? Eu comecei, né, a pesquisar, obviamente, no Google e tal, mas eu acho que tem muitos cursos relacionados com computação, e aí mesmo assim eu fiquei confusa, em dúvida, o que que eu queria. Aí eu queria saber exatamente, né, como é que eram os cursos do Sim. E aí eu literalmente fui para o Sim, tipo, eu fui lá presencialmente, entrei no Sim, e aí eu só, tipo, sei lá, dobrei, vi a primeira porta de professor e bati nela. Foi a porta de Silvio, de AVLC. Então acho que essa também é uma outra pessoa, assim, também que me marcou muito nessa escolha, que ele, tipo, quando vocês forem lá no Sim, vocês vão ver que de fato, assim, é só você virar, assim, à direita, a primeira porta já é a dele. E aí, sei lá, umas sortes, assim, bem estranhas, porque também bati, ele estava lá, e ele estava, tipo, com tempo e tal, ele me recebeu, também ele foi super aberto, assim, e ele foi me explicando muita coisa, assim, me explicou coisas dos cursos que tinham lá no Sim, me explicou coisas do Sim, enfim, foi, tipo, um papo muito bom. Eu lembro até que na sala dele, eu acho que tinha um quadro, assim, e aí ele também saiu escrevendo, enfim, foi assim, muito bom mesmo. E aí eu saí de lá, saí do Sim nesse dia, já decidida, eu vou fazer ciência da computação. E pela conversa era o que mais me chamou a atenção, assim, o que eu achava que mais fazia sentido para o que eu queria e tal. E aí, eu tô falando aqui, tipo, nossa, a menina aí no ensino médio já tinha lá altas certezas, né, qual curso ia fazer, onde que ia fazer e tal. Porém, chegou meu terceiro ano e deu uma reviravolta, assim, na minha vida, que foi, pra dar um contexto mais geral, assim, também, eu não conhecia ninguém de computação, só aquele amigo da minha irmã mesmo, que também nem era, assim, um amigo próximo, mas, tipo, ninguém da minha família era de computação, tipo, nenhum dos meus parentes é de computação, nenhum dos meus amigos nem faziam computação, nem queriam fazer computação. Então, assim, do meu núcleo familiar, assim, mais próximo, que aqui em Recife eu só tenho de família só tenho meus pais e minha irmã. Eles todos fizeram direito. Então, assim, eles são de direito e todos meus amigos queriam medicina. Então, tipo, coisas completamente, assim, diferentes com computação. E também, sei lá, eu sentia que era meio estranho também eu querer computação, tipo, eu não sabia muita coisa da área, e, tipo, tudo que chegava para mim era mais coisas, assim, de direito ou de computação, né. Porque, assim, de direito, tipo, acho que durante toda a minha vida eu fui vendo, né, meu pai trabalhando e depois minha irmã estudando, né, na faculdade. E aí eu acho que direito foi já uma coisa que eu descartei logo, eu já
não sentia muita afinidade, já meio que sabia que era aquilo, não era aquilo que eu queria. E em relação à medicina, também era algo que muitos meus amigos falavam muito, né, sobre isso, que eles queriam e tal. E aí, como eu falei, tipo, sei lá, era algo meio estranho, assim, eu queria computação pelo meu meio, né, tipo, ninguém falava de computação. E aí, quando chegou na hora de fazer as inscrições, né, de vestibular, para a federal, né, já estava assim bem certo o que eu ia colocar no SISU, mas para o PE eu fiquei nessa dúvida, assim, tipo, o que que eu vou colocar? E aí, sei lá, eu acho que meus amigos ficavam, né, também tentando me convencer, tipo, faz medicina e tal. E eu, velho, vou botar. E aí eu coloquei e terminei passando. Então aí eu também tive aquele momento, assim, de dúvida, tipo, qual que eu entro e tal. E aí, é uma coisa assim que, tipo, eu compreendo muito minha decisão, que foi naquele momento entrar em medicina. Então, em 2015, eu não entrei em ciência da computação, eu fui primeiro para medicina. Mas eu compreendo, né, essa decisão pelo meio que eu estava vivendo. E também foi algo que foi muito bom para mim, porque depois disso me fez ter muito mais certeza, sabe, sobre ciência da computação. Então, como vocês podem imaginar, eu entrei em medicina, não gostei do curso, e, assim, não tem nada a ver com a UPE. A UPE é uma ótima universidade, curso de medicina lá também é muito bom, eu escuto muitos elogios. O problema é que, de fato, não era aquilo que eu queria, tipo, não, eu não tinha afinidade com aquilo. Então, logo no primeiro período eu consegui perceber isso, que tipo assim, velho, tentei, não tá rolando, isso não tá me fazendo bem. E aí saí logo, e no meio do ano ainda tinha, não sei se ainda tem, mas naquela época ainda tinha o vestibular para o CTG, no meio do ano. E aí, tipo, eu poderia entrar no CTG e já conseguir algumas cadeiras para me ajudar em ciência da computação no ano seguinte. E aí eu entrei no CTG, no segundo período de 2015, e aí eu já paguei, né, cálculo, que aí eu já consegui dispensar, e também umas eletivas, que aí depois eu dispensei em ciência. Aí foi isso que eu fiz em 2015, aí meu 2015 foi meio que turbulento, mas foi algo assim que foi bom para mim, tipo, depois, durante a faculdade, né, de ciência da computação, sei lá, me fez ter muito mais certeza do que eu estava fazendo, sabe. Então, acho que foi isso aí, minha decisão por ciência da computação passou por tudo isso aí. E aí, enfim, em 2016 eu entrei. Menina, foi bom essa trajetória aí, porque de fato é aquela história, né? Aquela dúvida que poderia ficar, e se eu tivesse ido para a medicina, né? Você não É, tem, né? foi exatamente isso que me ajudou muito, assim, na decisão para entrar em medicina, foi justamente isso, assim, tipo, nossa, se eu entrar, se eu entrar em um curso e ficar sempre pensando, né, tipo, se eu tivesse entrado, sei lá, vou entrar logo em medicina. E aí foi ótimo, que aí depois eu entrei em ciência e, tipo, não tive mais essa dúvida, tipo, entrei e não gostei, e é isso que eu quero fazer. E assim, eu achei interessante que tu já tivesse um pensamento estratégico aí, né? Porque aí essa questão de você ir para o CTG, para já ir adiantando algumas cadeiras, isso aí já foi aí um pensamento estratégico de quem planeja o futuro, né? Sim, De quem planeja o futuro. Isso foi sim, legal. foi. Aí me diz uma coisa, e aí, quando tu entrasse, me conta como é que foi aí tua experiência do primeiro ano, o primeiro ano que é bem mais crítico, assim, né, de adaptação à realidade da universidade. Conta aí pra gente. Tá. Então, no meu primeiro ano, né, em ciência da computação, eu estava, tipo, super animada por finalmente ter entrado em ciência da computação. E também, assim, eu já estava um pouco mais acostumada, né, com a UFPE, mais especificamente com a área 2, né, por ter feito um período de CTG. Então, assim, eu já sabia que eu precisava me dedicar. Então, já tinha tido o choque de realidade, né, eu já sabia, assim, tipo, não estou mais no colégio. Então, acho que isso também me ajudou no início de ciência da computação, porque eu já sabia, né, que tipo, eu não podia continuar nos meus hábitos que eu tinha durante o colégio, sabe? Porque durante o colégio eu tinha muito costume de estudar de véspera. E aí, isso logo no CTG, eu já vi que tipo, não vai rolar, sabe? Então, acho que já fica aí de dica
né, para a galera, que é realmente assim, adquirir esse hábito de estudar regularmente, né? Então, sei lá, você viu uma aula e teve assunto novo, estuda esse assunto, tipo, no dia. Isso vai ajudar você, tipo, porque você já está com a memória fresca, né, da aula, isso já vai ajudar no estudo, você também já vai começar a pensar em algumas dúvidas e tal, que você já pode tirar com o professor antes da prova, né. Então, por isso que é ruim estudar de véspera. Também, assim, sei lá, o professor passou alguma atividade e faça essa atividade, mesmo que não valha ponto e tal, faça essa atividade, sabe. Isso também vai ajudar a sedimentar, né, o conhecimento. Então acho que essa é uma boa dica, tipo, de adquirir esse hábito, porque eu não tinha esse hábito e foi muito importante, assim, que também, assim, logo no início, assim, do CTG já deu esse estralo, assim, tipo: "Vou ter que fazer isso". E A aí deu certo, disciplina, só né? estudar. A disciplina, de fato, esse hábito do ensino médio realmente não se aplica, não vai ser bem sucedido na universidade. É. Então, as dicas aí bem preciosas de Larissa, gente. E Larissa, me conta aí sobre depois que, assim, você foi amadurecendo no curso, eu acredito que foram surgindo oportunidades dentro do Sim. Os meninos viram várias oportunidades, né? A Semana do Calor foi de apresentações de várias iniciativas. Aí veio o CIT, veio Maratona de Programação, veio o Robocim, enfim, foi um leque de possibilidades. E os meninos ficaram tudo, né? Eufóricos aí com tanta coisa legal, mas aí sempre a gente lá puxando eles, né? Mas primeiro ano vamos ficar, né? Dedicada às disciplinas, não sei o quê. Mas aí depois que passa esse tempo, Uhum. né? Mais aí de turbulência, quais são as oportunidades aí que apareceram para você e que você aproveitou, né? Durante a tua trajetória? Sim. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto do Sim é justamente esse leque de oportunidades e, de coisas diferentes, né, que você pode participar. Então, acho que uma coisa que eu sempre quis durante a minha graduação era de testar coisas e entrar em contato com áreas diferentes. E aí foi isso que me levou a participar de algumas atividades extracurriculares. A primeira delas, eu comecei no segundo período, que foi monitoria. Então, eu participei de monitoria durante 2 anos. Eu fui monitora de AVLC, então acho que também eu tinha já aquele carinho, né, por Silvio e tal, já por ele ter me ajudado a escolher o curso. Gostei muito de AVLC e também no CTG eu tinha pago, geometria analítica. Então, assim, eu já gostava muito da matéria, enfim. Aí eu comecei como monitora dele, então logo no segundo período eu já virei monitora dele. E aí depois também eu fui monitora de ESS, Engenharia de Software e Sistemas. E, enfim, eu acho que já nessa oportunidade, assim, já me ajudou com algumas habilidades, sabe. Então, eu já comecei a entrar em contato com ensino. Então, assim, tipo, como, né, transmitir o conhecimento também para outra pessoa. Então, aí eu já também percebi que, tipo, dessa forma eu conseguia já aprender mais ainda. Então eu conseguia, aprofundar, né, mais o meu conhecimento. Eu preparava apresentações, então, assim, fazia aula, eu formulava mini prova, corrigia atividades, corrigia prova, enfim, pautado, né, de prova. Então, assim, foi muito legal, assim, essa experiência, assim, que eu tive. E também foi a primeira bolsa, né, que eu ganhei durante a faculdade foi com monitoria. Aí foi, assim, bem legal. Aí depois dessa, no quarto período, eu entrei no PET, informática, eu acho que também o PET se apresentou, né, para eles semana passada. Que também foi, tipo, um marco, assim, muito grande na minha graduação, ter entrado para o PET, que me ajudou com várias coisas, principalmente, assim, na parte de comunicação, e também eu aprendi basicamente a me virar, né, inclusive em coisas, tipo, além da área de computação. Então eu outra coisa também é que comecei a fazer networking e aprender também a importância disso. Então, assim, acho que o PET me ajudou sim com coisas de graduação, mas também me ajudou com outras habilidades que também são muito boas de um profissional ter. E outra coisa também que foi a minha segunda bolsa, né, que eu recebi foi pelo PET, também é algo muito bom. Acho que aí uma outra coisa que eu fiz foi depois do quinto período, depois da cadeira que vocês vão ter no quinto período, que é projetão, que a gente chama, depois dela,
a gente, enfim, com o projeto que a gente fez nessa cadeira, a gente queria, tipo, dar prosseguimento, né, com esse projeto, e a gente aplicou para o Sandpit. E aí a gente passou, e eu comecei, né, mas assim, foi uma experiência, assim, bem breve que eu tive, né, de empreendedorismo, mas também valeu, tipo, também é muito bom, assim, que a gente tem a oportunidade de fazer isso dentro do Sim. E apesar de, tipo, eu não gostei, não foi muito a minha praia, e eu saí logo, mesmo assim foi bom que, tipo, eu entrei, né, e vi como é que era aquilo. Isso foi, acho que no finalzinho do quinto período, né, um pouco depois do quinto período, acho que início do sexto, por aí. E aí, eu acho que outra coisa também que eu fiz foi o VTEX Lab, e aí isso já foi mais pro final, né, da graduação, que aí eu já estava sentindo, assim, que, eita, tá acabando a graduação e eu ainda não entrei em contato com pesquisa. E aí, como eu falei, né, tipo, durante a graduação eu sempre estava buscando fazer coisas diferentes. E aí eu sentia que eu ainda não tinha realmente entrado em contato com pesquisa, porque em outros períodos, assim, eu tinha até tentado entrar no IC, eu comecei, né, a fazer a pesquisa, mas só que, assim, com coisas, tipo, que estavam acontecendo na minha vida naquele momento, eu estava muito ocupada, não estava dando para me dedicar direito, eu preferi, sair. Então, assim, eu ainda não tinha meio que ido até o fim, sabe, no AIC, por exemplo. Então, quando, o pessoal da Vetex mandou um e-mail lá no Sim, falando, né, sobre o Vetex Lab, que ia começar, né. O Vetex Lab é uma parceria entre a Vetex, que é a empresa que eu trabalho atualmente, com universidades, e aí o Vetex Lab estava chegando no Sim. Então, a proposta deles é ser um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, quando eu li essa página da pesquisa, eu: "Eita, gente, eu tô chegando aí no finalzinho da graduação, essa é minha chance, tipo, eu preciso, né, ver o que que é, né, pesquisa, se eu gosto disso e tal". E aí, meio que também seria o melhor dos 2 mundos, então eu teria, né, essa experiência de pesquisa que eu estava buscando, mas também eu estaria dentro, de uma empresa, que também já era algo que eu já me via, fazendo, assim, no futuro, realmente, tipo, seguindo nessa nesse tipo de carreira, né, que é no mercado. Então, e também tinha o outro lado que, eu também iria entrar numa empresa que era bem maior do que as empresas que eu já tinha, estagiado, que é uma multinacional e tal, então também seria uma experiência, assim, muito diferente. Aí eu: vou aplicar, né, vou ver como é que é". E aí eu passei uns meses, lá no Vetex Lab, e aí até publiquei um artigo científico, então consegui ter a minha experiência de pesquisa, né, fui realmente, assim, até o final. E depois disso, eu entrei como full time, né, na Vetex. E aí coincidiu também com o final da minha graduação, então acho que esses são os highlights, assim, de atividades extracurriculares que eu fiz. E assim, tem várias outras no Sim que eu não participei, mas que Carla até falou aí, né, tipo Robosim, enfim, tem muita coisa diferente mesmo. Eu gosto disso. É. E assim, e essa tua trajetória mostra que, como você falou, né, várias competências foram desenvolvidas, né? E aí você falou aí, fez esse destaque no final que tinha algo que você queria fazer, né, que era uma pesquisa que resultasse num artigo, e aí você conseguiu também lá no VTEX. Eita, pergunta de Uma Luan, tu pergunta. entrou Pois é. direto do fim da pesquisa, tipo, terminou a pesquisa e foi direto para o full time? Foi. Assim, eu, na verdade, quando eu apresentei o artigo, eu já estava como full time. Mas, tipo, o que a gente escreveu no artigo foi o que eu fiz durante o estágio, durante esses meses. Massa. E assim, o TCC de Larissa foi massa, viu, gente? Eu estava lá, eu estava na banca. Foi gênero, teve a ver com gênero e qualidade de código, não foi? Exatamente, foi. Diz Aí aí, também foi. dá uma palhinha para a gente. Tá, então, assim, eu gosto também. Um professor também que eu gostei muito, assim, durante a graduação, que eu paguei algumas cadeiras com ele, foi Kiev. E aí também, assim, fora da sala de aula, a gente também conversava muito. E aí uma coisa que eu gosto muito, de Kiev é que ele também sempre, tenta trazer, né, esses assuntos, assim, de diversidade e tal, então a gente conversava, né, sobre isso.
E aí teve um período aí que ele chegou para mim com uma proposta de IC, inclusive a IC que eu falei que eu tinha começado e tal, foi com Kiev, foi um negócio sobre hackathon, Kiev também é o cara dos hackathons do Sim, foi uma questão lá de hackathon e tal, mas isso aí foi depois, aí ele veio com uma outra ideia, que aí envolvia a questão de revisão de código e gênero. Então, assim, já tinham tido algumas pesquisas que tinham notado que quando estava explícito qual o gênero daquela pessoa que tinha feito o código, as revisões tendiam a algumas coisas, sabe? Então, isso é iniciação científica. Então, ele veio comigo conversando, né, sobre esse artigo, né, que ele tinha lido e tal, me passou o artigo, eu li também. E aí ele falou, tu topa fazer alguma coisa relacionada a isso? Alguma IC relacionada a isso? Aí eu, eu já tava chegando mais pro final, né, da graduação, aí eu, é um assunto que eu gostei muito, mas eu gostaria de fazer o TCC sobre isso, porque, tipo, eu também queria fazer um TCC que não fosse sobre, sei lá, qualquer coisa, sabe? Eu queria fazer algo que eu gostasse de fazer, porque uma coisa que, tipo, as pessoas falam muito é, tipo, como TCC é um período difícil, é um período chato, é um negócio que você precisa tirar motivação do além para conseguir fazer e tal. Como eu já tinha estudado muito isso, eu queria fazer de algum assunto que me motivasse já, para eu não ter tanto problema assim. Então, quando ele falou isso, eu, seria um tema bom para TCC. Se tu topar ser meu orientador, aí ele, oxe, topo. Então, foi assim que surgiu a ideia. E aí, nas nossas reuniões, eu também puxei em relação a Code Smell, que é meio que cheiro de código. Então, assim, tem algumas coisas em códigos que a gente já percebe que vai dar errado, sabe, no final. Então, é tipo, sei lá, seja um typo que seja, ou typo é quando você digita alguma coisa errada. Tipo, então, seja isso ou alguma coisa mais séria, sabe? Então, assim, tem várias classificações de code smells. E aí eu queria meio que juntar revisão de código, code smells e também questão de gênero. Aí meu TCC foi sobre isso, assim. Mas foi bem legal. E aí, quando chegou a hora também, né, de escolher, quem é que vai avaliar, né? Aí eu conversando, né, com o Kiev, a gente já tinha um outro professor, o Castor, que ele era muito ligado, né, a coisas de revisão de código e tal. Então, ele fazia, né, pesquisa sobre isso. Então, uma escolha clara, né, seria ele. Mas eu queria também puxar uma mulher para a banca. E eu fiquei tipo, beleza, Kevin, a gente pode chamar ele, mas eu quero chamar uma professora também. Então foi isso aí. Tipo, a gente não precisava, né, ter chamado mais de um avaliador, mas eu quis chamar a Carla. Foi massa, foi top. A pesquisa muito boa, viu, gente? Bem madura. Eu lembro que eu falei isso para ela, que foi uma pesquisa bem madura para um TCC, né? E, enfim, as dicas que Larissa deu aí sobre o TCC são super válidas, de fato. Você já está no final do curso, já está meio sem gás, né, Larissa? Tem que pegar um tema mesmo que te motive, né? Que encha você aí de energia para fazer um trabalho legal no final do curso. E ficou bem legal, viu, o TCC dela. Inclusive, tem a página de TCC, viu, gente? Depois vocês procurem lá. É Tio TG, www.sim.fpe.br/TIO-TG. Aí vai lá no ano lá que ela se formou, 2020.2, 2020.1, enfim. Eu acho que foi o ponto 3, né? Foi aquele período. Foi o período emergencial. Emergencial. Isso. O 20.3, aí vocês vão encontrar lá a monografia dela. Massa. E aí, me conta mais, Larissa, sobre tua vida aí pós-graduação, né? Você já está graduada, já está na indústria. E aí conta sobre essa ponte, né? Tipo, coisas que você aprendeu na universidade, que você viu aplicação direta já na vida profissional mesmo, e coisas que você não viu e que você teve que correr por fora. Né? Acho que Alan quer perguntar, depois tu responde minha pergunta. Pode falar, Alan. Opa, boa tarde. Acho que minha pergunta é parecida. É mais saber como é que foi a transição dos primeiros estágios, primeiros contatos com o mercado de trabalho, o sentimento de se você estava perdida ou estava confiante do que ia fazer.
essas questões. Tá. Ok, então, assim, meus primeiros contatos, é, eu tava bem insegura. Porque, assim, também eu tive alguns problemas durante a faculdade relacionado a gênero. Acho que também por isso que foi algo que ficou muito forte para mim. Então, eu quis fazer um TCC sobre isso. Agora também, pós-faculdade, eu participo de várias atividades e iniciativas, né? Relacionadas a gênero, enfim. Então, acho que por causa disso, assim, eu tinha muita insegurança, né, de ir para o mercado de trabalho. Então, assim, eu tive dificuldade até de, tipo, começar a fazer entrevistas, sabe? Isso foi uma época, assim, bem pesada aí para mim. Mas a minha primeira experiência foi realmente assim, que eu me senti mais confortável em aplicar, porque também eu tinha até essa insegurança até de aplicar, sabe, para empresas. E aí a minha primeira foi no Mete a Colher, que aí era uma startup só de mulheres, e tinha justamente essa proposta de usar a tecnologia para ajudar mulheres. E aí, mulheres em situação de violência doméstica e tal. Então, assim, foi muito bom para mim, tipo, começar nessa startup. E aí, nessa minha primeira experiência, foi, assim, algo muito novo para mim, porque eu entrei para fazer do zero um aplicativo e eu nunca tinha mexido com nada assim, nunca tinha feito um aplicativo. A linguagem que queriam usar, Kotlin, tipo, nunca nem tinha ouvido falar. Então, realmente, assim, acho que eu já notei daí que, tipo, era algo diferente, sabe, da faculdade, mas também, como até Carla falou, tipo, durante a faculdade, uma coisa muito importante foi que tipo, você aprende a aprender. Então, isso não é uma coisa mais que me assusta atualmente, sabe? Tipo, eu tenho plena consciência que, assim, estou em constante aprendizado. E, inclusive, se eu chegar num ponto que eu não sinto que eu estou aprendendo tanto, eu mudo, tipo, eu faço outra coisa, eu mudo de estágio, eu mudo de emprego. Enfim, tipo, eu vou para outro canto. Porque foi uma coisa, sei lá, que eu me acostumei e é isso que eu gosto, sabe? Tipo, quando eu me sinto já estagnada, eu fico, velho, eu não tô na idade, não tô no período da minha vida para estar estagnada, não, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu levo muito, assim, para mim, e, tipo, tá sempre buscando conhecimento, né? E aí, meu segundo estágio foi de desenvolvimento web, que aí também eu já tava buscando uma coisa diferente, né? Eu já tinha mexido com mobile e tal, então aí eu já busquei um que foi em desenvolvimento web. E aí a terceira foi justamente já no Vetex Lab, que aí era algo de pesquisa. E aí a gente mexeu muito com o sistema de busca. E aí, enfim, tipo, meio que eu tava sempre buscando coisas diferentes. E é isso, assim, tipo, acho que de início foi algo assustador, tipo, que eu não tava esperando muito também. Tinha toda essa questão, né, de insegurança e tal. Então, sei lá, mas eu acho que é um momento que todo mundo tem que passar, né? Esse choque, assim, de realidade. Entendi, obrigado. Nada. Eu acho que indo pra pergunta aí de Carla, então, é, eu acho que uma coisa que fez bastante diferença, né? Já indo agora para mercado de trabalho e tal, uma coisa que a faculdade me fez muita diferença foi em relação à base que eu adquiri, né? Tipo, os fundamentos, né, que a gente aprende lá, principalmente acho que lógica de programação e algoritmos. Acho que isso tipo, faz muita diferença. E também uma coisa que eu escuto muito, assim, sobre faculdade, tipo, principalmente na nossa área, que, assim, não precisa de um diploma realmente para exercer. Tipo, daria para eu ser um engenheiro de software sem um diploma, por exemplo. É, eu escuto muito que, não precisa, tipo, é desnecessário fazer faculdade. Tipo, eu discordo disso. Realmente, tipo, fez uma diferença para mim, sabe? Tipo, como vocês puderam ver, eu já falei várias coisas que eu entrei em contato durante a faculdade que eu não teria entrado se não tivesse feito, né, a faculdade. E também, assim, em relação às cadeiras, tipo, principalmente nas eletivas, eu ia também buscando fazer coisas diferentes. Então, assim, eu fiz eletiva de ciência de dados, inteligência artificial, paguei também de Android. Inclusive, tipo, foi já depois da minha experiência lá no Mete Colher, então
essa de Android para mim já foi assim bem sussa, porque eu já tinha aprendido assim na marra antes. Foi Mas Leopoldo, também foi foi? muito bom. Leopoldo, que Foi. é outro professor também assim magnífico do Sim. Então foi muito bom fazer. Fiz cadeira de gestão de negócios, recuperação de informação, e aí a de recuperação de informação também me ajudou no Vtex Lab, que aí justamente o professor de recuperação de informação, Luciano Barbosa, ele é o mentor do Vtex Lab. E aí, tipo, acho que um dos motivos também para eu ter aplicado para o Vtex Lab tinha sido por causa dele, porque eu tinha pago essa cadeira que foi muito boa para mim, também é um outro professor do Sim que eu adoro. Então, assim, eu tinha gostado muito da cadeira, tinha gostado dele também, então, assim, eu tinha pago já estava começando a pagar uma outra cadeira com ele, e aí quando eu vi lá, tipo, meio que deu já um... Como eu não conhecia, né, Vtex, não sabia o que era Vtex, eu acho que até por ter o nome dele lá, eu já fiquei, tipo, é um negócio bom, sabe? E ainda bem, assim, que eu entrei, que tipo, foi uma experiência, assim, muito boa, assim, pra mim. Aí, enfim, tipo, eu acho que essas coisas, assim, acho que o jeito de pensar também, tipo, que você adquire enquanto tá na faculdade, sei lá, acho que essa questão, assim, de lógica, enfim, foi muito bom. Além das atividades extracurriculares também, que me ajudaram a desenvolver também várias outras habilidades que me deixaram mais preparada pro mercado. Então, assim, acho que sempre quando eu escuto essas coisas, tipo, não preciso de diploma e tal, eu sinto que fez diferença na minha vida, né, tipo, no mercado e tal. E eu sinto também que fez diferença na vida também de outras pessoas. Então, eu defendo a faculdade. Tem Acho a que teve pergunta algumas do perguntas aí. Patrick, vice Larissa. Você, Deixa eu ver. você usa as coisas que aprendeu nas matérias de matemática, Larissa? Opa! Então, assim, é porque ciência da computação, eu não sei se o Patrick é de engenharia, de ciência, mas, assim, ciência não tem tanta cadeira, assim, de matemática, né? Tem cálculo e física, por exemplo, mas, assim, é inclusive uma coisa que eu entrei em ciência querendo mais cadeiras que envolvessem matemática, porque tipo, lá na oitava série, né, quando eu falei que eu tava pensando, eu quero exatas, um sonho, assim, que eu tinha no fundo era fazer faculdade de matemática. Mas como tipo eu já pensava assim em trabalhar, né, em mercado e tal, não pensava muito em seguir carreira acadêmica, aí eu já não, sei lá, eu não pensei mais tanto sobre isso, por isso que eu já tava assim pensando em engenharia e tal. Mas enfim, tipo, não tem tantas cadeiras assim de matemática, mas assim, não uso nada assim de cálculo em si. Mas eu acho que o que eu falei mais assim, tipo, da base, do jeito de pensar, tipo, do raciocínio e tal, isso ajudou muito, sabe? Essas cadeiras ajudaram muito. E isso eu uso diariamente. Ai, acho É que o isso Luan aí. falou. Capacidade analítica, capacidade de abstração, tudo isso ajuda, né? Com E certeza. aí, Luan perguntou: tu se sentia mais tentada para tentar trabalho no exterior ou sempre priorizou carreira no Brasil? Ou então só deixou o fluxo seguir? Hahaha. Ahn, Poxa, assim, acho que eu diria deixar o fluxo seguir, sabe? Eu, inclusive, atualmente penso em trabalhar assim no exterior. Acho que seria também uma experiência assim muito boa. Então, acho que como você já deve ter percebido, né? Eu gosto, sou uma pessoa muito assim de experienciar coisas diferentes. Então, assim, uma coisa que eu nunca fiz foi morar fora. Então, assim, eu nunca fiz intercâmbio, nunca fiz nada desse tipo. Então, é uma vontade, sim, que eu tenho, assim, de fazer. Mas no Vtex Lab, quando eu conheci, né, a Vtex foi uma forma assim que eu me apaixonei pela empresa. E aí a Vtex, ela é brasileira, mas ela é uma multinacional. Então, assim, a Vtex tem escritórios espalhados pelo mundo todo e tal. Então, por exemplo, tipo, eu diariamente assim, eu entro em contato com pessoas de fora do Brasil. Então, no meu time tem pessoas de fora. Então, assim, e assim, apesar da Vtex ser brasileira, ela, como é uma empresa global, tipo, o inglês é meio que a língua oficial, assim, da empresa, sabe? Então, mas, obviamente, se eu tô numa reunião que só tem brasileiro, a gente vai falar em português. Mas, assim, se a gente for gravar para disponibilizar para outra pessoa e tal, vai ser em inglês. Se for também uma reunião maior, assim, que tem, tipo, pessoas de outros países,
todo mundo lá tenta falar, né, em inglês. Então, assim, é meio como se eu estou trabalhando numa empresa brasileira, mas aí eu já estou tendo, tipo, um pouco essa experiência, assim, por ser, né, uma empresa global. É uma empresa que trabalha com o que exatamente? É uma plataforma de e-commerce. E depois eu posso até mandar para Carla, que eu também já fiz algumas apresentações específicas sobre a Vetex, que eu fiz para o Sim, né? Chamando para estágio, né? Porque a Vetex também tem alguns projetos, né, de estágio. Tem o Vetex Lab, também tem estágios assim, tipo, 3 meses. Então eu já fiz, tipo, meio que umas apresentações assim voltadas para alunos do Sim, para chamar, né, para fazer estágio na Vetex. E aí eu posso mandar para a Carla um vídeo e ela disponibiliza aí para vocês. Isso. Só para eu não. Senão eu começo aqui a fazer só propaganda da Vetex. Bom, mas vai ser bom E para se me eles deixar, verem. eu fico falando assim da Vetex, mas. E Bora vai ser voltar para ótimo. Para foco. eles verem, né, que a gente tem uma empresa brasileira, né, desse porte aí da Vetex. Vai ser legal para eles verem, sim. Sim, sim. Meninos, pensem em mais perguntas aí, meninos e meninas. Eu queria, enquanto vocês estão pensando, fazer um comentário no que Larissa falou aí sobre assim a questão de gênero dentro da universidade, como as mulheres e os LGBTs também, que ia mais, são minoria, e acaba que isso vai fazendo com que a insegurança seja enraizada em várias pessoas, né? E aí, ao mesmo tempo, né, você falou da insegurança, mas também você falou sobre você superar isso, que foi uma coisa que eu mesma aprendi com o grupo Cíntia, né, com as meninas lá, sobre essa questão de você ficar hesitando de aplicar para as oportunidades, estágio, emprego, vagas de iniciação científica, monitoria, PET, etc. Você ficar sempre, meu Deus, eu não consigo a vaga, né? Eu não vou ter a mesma, não diria capacidade, né? Mas avaliação para entrar, para conseguir a vaga. Então, essa insegurança, você também falou que você superou, que aí você tentou tudo, né? Apesar da insegurança, isso não te limitou, isso fez com que, assim, você superou isso e tentou todas as oportunidades e conseguiu várias, né? E aí eu queria só destacar isso. Eu sei que tem poucas mulheres, acho que eu só ouvi Natália, não foi? Mariana. E Mariana, pronto, tem duas aqui. A gente tem mais do que 10%. Então, a gente só falar sobre isso também, né? Que, assim, essa insegurança, eu falei de mulheres, mas não é só de mulheres, certo? Assim, a síndrome do impostor, ela é presente na área de TI, na área de tecnologia. Então, apesar dela, você não perca oportunidades, tente, aplique. É aquela história, o não você já tem, né? Aí eu queria fazer esse comentário aí que me chamou a atenção. Pessoal, mais perguntas, pessoal. O nosso horário já está acabando. Aproveitem, aproveitem, Larissa. Ela vai voltar outras vezes, né? Com essas oportunidades de estágio. Acredito que em momentos futuros, quando tiver mais estágio, ela vai vir fazer as apresentações aqui. Mariana, o que você achou mais importante? Iniciação científica ou pesquisa? É... Então, é porque a pesquisa que eu fiz, né, foi um pouco diferente. Mas, enfim, as duas são pesquisa em si. O problema que eu tive com iniciação científica, assim, não teve nada a ver com a iniciação científica. Era mais, assim, no meu momento de quando eu fui fazer iniciação científica. Assim, eu tava, tipo, ocupada, assim, com outras coisas. Tipo, tinha algumas cadeiras que... Tipo, eu tava num período, assim, que tinha mais cadeiras e mais cadeiras, assim, pesadas. Então, quando eu senti que, tipo, não daria para eu me dedicar da forma que eu gostaria, aí eu saí. Mas, assim, não teve nada a ver por ser e ser, não, sabe? Mas a pesquisa aí que tu colocou, que eu acho que tu tá falando, é sobre a pesquisa que eu fiz no Vetex Lab, a diferença para iniciação científica é porque também envolvia estar no mercado de trabalho. Então, assim, eu ia fazer uma pesquisa que, tipo, eu estava
com um professor, né, me auxiliando e tal, mas também eu estava dentro de uma empresa, então, assim, era uma pesquisa que iria ajudar num produto daquela empresa que iria impactar clientes, sabe? Então, acho que teve um pouco dessa diferença, porque, assim, enquanto eu fazia pesquisa, eu já estava, tipo, contribuindo com o produto, os clientes já estavam utilizando aquele produto, eu já estava recebendo feedback sobre aquilo, sabe? Então, assim, acho que essa foi a diferença, assim, que não foi, sei lá, um estudo que eu fiz, que aí depois outras empresas utilizaram aquilo para, tipo, ir desenvolvendo alguma coisa. Não, tipo, meio que eu já estava fazendo tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, eu estava fazendo a pesquisa, mas também estava desenvolvendo aquilo e já colocando em produção, basicamente. Luan perguntou, tu começou a estagiar a partir de que período? O Mete a Colher foi no 6º período. Eu esperei realmente acabar as obrigatórias, tipo, no início, né, nos primeiros 5 períodos, eu fui fazendo muito blocado, assim, né, tipo, eu fazia as cadeiras daquele período, e eu tentava, tipo, realmente me dedicar 100% àquilo. Tipo, eu tinha a condição, né, de fazer isso, então, assim, eu podia passar, né, aqueles 5 períodos sem precisar me preocupar já em estagiar, tipo, realmente, naqueles períodos eu só recebia a bolsa mesmo, assim, do PET, e também o período lá que eu fiz de monitoria, também bolsa de monitoria, mas eu pude realmente tirar esse tempo, assim, para me dedicar às obrigatórias, e aí quando chegou na parte de eletiva, foi que eu comecei a ir atrás disso, né? Então, no 6º período, foi que eu comecei a estagiar. No meu LinkedIn vocês vão poder ver isso aí, mas que eu não lembro exatamente assim, os meses. Mas eu acho que, sei lá, no Metacolher deve ter passado uns 6 meses, por exemplo. E aí, depois, com o fim do aplicativo, eu cheguei naquele momento assim que eu já não estava me vendo evoluir muito. Então aí, vou voltar aqui para a faculdade, tipo, me dedicando 100% à faculdade. E aí eu saí, né, do Medical Lab, voltei para a faculdade. E aí, depois, eu acho que no final do 7º período, mais ou menos, eu voltei a ter vontade, né? Não, quero voltar a estagiar. E aí foi quando eu passei mais alguns meses naquela outra empresa fazendo desenvolvimento web. E no final do ano de 2019, bem no finalzinho mesmo, foi quando eu entrei no Vtex Lab, que aí foi no meu 8º período, já bem no final, né? E aí são 9 períodos que eu fiz ciência da computação. Aqui botando os links. Massa. Nossa, Larissa. Valeu. Olha, eu acabei de ver que Larissa está no YouTube, hein? Se você botar lá Larissa Mota, vai aparecer um vídeo dela, da Vtex. É. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Pensou em seguir na carreira acadêmica? Tem vocação mesmo, viu, Mariana? Concordo. Pensei um pouco. Kiev também, de vez em quando ele me perguntava isso, saltava aí algumas coisas. Mas, não, assim, pelo menos agora, não. Tipo, eu gostei muito tô gostando muito da experiência que eu tô tendo no mercado e o que eu penso, assim, mais, assim, no futuro é realmente, tipo, seguir carreira nisso. Não penso na área acadêmica. Aí é o vídeo de Larissa, viu, gente? Menina, Larissa deu ótimas dicas aí, falou sobre essa questão aí da preocupação dela quando ela estava apertada lá com a IC e as disciplinas, aí ela disse, não, vou focar nas disciplinas, lembrem disso, tá? Eu sei que cada situação é diferente da outra, como ela mesma falou, né? Que na época ela podia fazer isso, ficar focada só nas disciplinas, cada pessoa tem, né, sua realidade, mas a gente, se for o caso de você ver que no próximo semestre tem disciplina demais e a IC, por exemplo, né, talvez diminuir a quantidade de disciplina se você não puder soltar a IC, né? Então, e ter esse pensamento estratégico, gente, de organizar a vida de vocês, a trajetória de vocês na universidade. Eu acho que Larissa falando, eu lembrei um pouco de mim, assim, as razões de eu fazer computação foram muito parecidas com as suas, Larissa. E, assim, as decisões ao longo do curso também foram muito parecidas, assim, me vi no espelho, assim, em alguns momentos, né?
não tive a oportunidade de atuar muito tempo na indústria, né? Eu acho isso ruim para quem é professor. É bom quando o professor ele tem a vivência da indústria, ele traz uma visão mais prática para a sala de aula, né? Então, minha esperança de você entrar no mundo acadêmico ainda não acabou. Se bem que agora a carreira acadêmica não está muito atrativa, entendeu? Mas quem sabe no futuro, né? É. É isso. E aí, gente, mais Espero que a gente consiga voltar aí a ser mais atrativa. Exatamente, para a gente conseguir fazer o Brasil, né, decolar de novo, porque só com o ensino que a gente constrói um futuro para todo mundo, né? A gente sabe que quantas e quantas pessoas mudaram a realidade da família graças aos estudos, né? É isso que a gente quer para todo mundo. E aí, pessoal? Fechamos, então, fechamos. Vocês têm o contato aí de Larissa, tá? Entrem no LinkedIn, isso também é uma recomendação bacana, que vocês criem a conta no LinkedIn, porque vocês vão ver lá várias notícias e também várias oportunidades para o futuro de vocês, entendeu? Digamos assim, é a rede social do mundo, do mercado de trabalho. Então, é importante para vocês. E aí, Carla, eu queria dar só uma última dica, que também é uma coisa assim que eu gosto de falar. E até, tipo, um amigo meu melhor amigo, eu acho que vocês até podem conhecer ele, que ele sempre está envolvido aí com essas coisas de calor e tal, Guilherme. Quando ele entrou em ciência da computação, acho que a primeira coisa assim que eu falei para ele, a primeira dica assim que eu dei, foi de não deixar que o medo de outras pessoas atrapalhe a sua experiência, principalmente de veteranos, porque eu sei que a galera assim adora dar palpites e falar várias coisas, e aí quando você tipo, é calouro e tem aquela pessoa lá que já tá em tal período e tal, parece que tudo que essa pessoa fala é verdade absoluta. Mas eu acho que eu queria só dizer para vocês, tipo, cuidado com essas questões, assim, de medo de outras pessoas, não deixar isso atrapalhar vocês, sabe? Então, tipo, e eu digo isso porque isso aconteceu comigo, sabe? Tiveram algumas cadeiras que eu não consegui aproveitar completamente, porque eu já entrava na cadeira com um medo absurdo, porque fulaninho e cicraninho falavam que era uma cadeira impossível e que todo mundo reprovava e não sei o que lá. Então, assim, o medo que eu tinha dela não deixou eu aproveitar, sabe? Então, depois, assim, terminar a faculdade e tal, e ficar refletindo, eu percebi que, tipo, tinha algumas cadeiras que eu tinha chance de, tipo, gostar muito e de aproveitar muito mais. Porém, eu tava com medo demais pra isso, sabe? Então, acho que fica aí só uma última dica de não deixar que isso aconteça aí com vocês. Pra ser mais crítico, assim, quando escutar alguém falando que tal cadeira é muito difícil, é muito sei lá o quê. Tipo, pega aquela outra dica que eu dei de, tipo, estudar regularmente e tal, e praticar, né? Tirar dúvidas, sei lá, juntar amigos e estudar junto, que cada um, tipo, vai ter uma dúvida, outro vai saber responder, e vice-versa. Então, isso aí, isso aí. Dicas preciosas, viu, gente? Que bom que vai ficar gravado, porque aí vocês vão lá e assistem sempre que tiverem desmotivados, assista a live de Larissa. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Aproveitar ao máximo aí esse tempo que vocês acabaram de começar dentro da universidade. É um período inesquecível. Vocês vão fazer amizades aí para a vida toda, né? Construir alicerces também pessoais e profissionais para a vida toda. E é isso. Obrigada, viu, Larissa? Obrigada mesmo. E a gente quer ver você mais vezes aqui no Sim, né? Em outras oportunidades. E quem sabe depois que acabar essa pandemia, a gente consiga fazer um novo encontro pessoalmente, todo mundo lá no anfiteatro. sim, sim. Obrigada pelo convite. E obrigada aí pela participação, galera. Valeu, turma. Obrigada, Larissa. Obrigado, Larissa. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu.